Olá, dou-vos as boas-vindas à Lusa Extra. E agora, pensam 30 milhões de venezuelanos desde sábado passado. O presidente Nicolás Maduro foi levado à meia da noite algemado para os Estados Unidos, onde será julgado por narcotráfico e terrorismo. O ataque das forças especiais norte-americanas decapitou o regime chavista, mas de resto deixou-o praticamente intacto. Donald Trump, é claro, não lhe interessa a democracia, interessa-lhe controlar as maiores reservas petrolíferas do mundo. Vamos falar com o correspondente da agência Lusa na Venezuela, Filipe Gouveia. Lusa Extra, um podcast da agência Lusa. Filipe, bem-vindo. Uma semana depois do ataque continua tudo incerto. O que é que está o regime a dizer aos venezuelanos e que impressões é que recolheu dos seus contactos com os cidadãos? Antes de mais, obrigado pela atenção que sempre dão à Venezuela, por este interesse pela situação venezuelana, um país onde há uma comunidade portuguesa bastante grande, de mais de 600 mil pessoas, e também um número importante de luso-descendentes. Uma semana depois, as informações que nos chegam de Caracas é que as ruas de Caracas estão calmas durante a noite. Durante o dia há algumas manifestações a favor do regresso de Nicolás Maduro ao poder, a pedir aos Estados Unidos para libertar Nicolás Maduro, mas há uma grande incógnita no ar, que é o que é que vai acontecer ao país, nomeadamente ao petróleo. Se realmente os Estados Unidos vão deixar que o petróleo termine por beneficiar os venezuelanos. O petróleo é dos venezuelanos, os venezuelanos estão conscientes disso. É um recurso do país que deve ser aproveitado, que os venezuelanos devem beneficiar-se disso. O Filipe falou de algumas manifestações. Qual é que é realmente o capital de simpatia que Maduro ainda manterá entre os venezuelanos? Por exemplo, como é que foram as reações à sua aparição em tribunal em Nova Iorque, em que ele se declarou inocente? Quer dizer, as imagens da detenção de Nicolás Maduro foram imagens que alguns venezuelanos dizem que não teriam por que ser assim, né? Que foram imagens muito chocantes, foram imagens até humilhantes para um presidente que estava em exercício, quer as pessoas queiram ou não, quer dizer, quem simpatizasse ou não, era ele que estava a mandar, era ele que estava no poder. Quando falamos destas reservas petrolíferas que os Estados Unidos querem controlar agora e num futuro, pelo menos a médio prazo, do que é que estamos a falar realmente? Este recurso é o motor da economia venezuelana, mas os próprios venezuelanos não sentem que a sua economia os beneficie já há muito tempo. Sim, desde há muito tempo que os venezuelanos não se beneficiam dos recursos naturais da Venezuela, né? Aliás, até há alguns venezuelanos que dizem que os países petrolíferos têm uma espécie de maldição, não é? Que têm muitos recursos, mas na prática esses recursos dificilmente chegam às pessoas, ou chegam apenas a uma parte da população. A sociedade venezuelana, mesmo depois desta ação de extração dos Estados Unidos de Nicolás Maduro, continua muito dividida. Agora toda a gente quer o poder, não é? Justamente no dia do ataque, o Donald Trump tirou o tapete à Corina Machado, a Nobel da Paz e líder da oposição, que até parecia encaminhada para estar pelo menos envolvida numa transição de poder. Tem algum fundamento a alegação do Trump de que a Maria Corina Machado não tem o respeito da população venezuelana? Quer dizer, eu estive a conversar com várias pessoas da oposição que o que me explicaram foi que a Maria Corina não foi a eleições. A Maria Corina foi impedida pelo regime venezuelano de participar nas eleições de há um ano e tal atrás. E isso não lhe dá aquela legitimidade que as pessoas esperavam que ela tinha. Ela teve que nomear um substituto. O substituto, a oposição continua a insistir que o Edmundo Gonçalves que seria quem teria ganho as eleições.
mas quer dizer, há toda uma luta de poder agora. Até que ponto a Maria Corina virá no futuro a ocupar algum cargo de poder na Venezuela, não se sabe, mas a oposição continua esperançada nisso. Entretanto, a vice-presidente apontada por Maduro, Delcy Rodrigues, já foi investida como presidente interina. O que é que o regime está a dizer aos cidadãos? Como é que se apresentam por estes dias? A Delcy Rodrigues é a presidente interina da Venezuela porque a própria legislação venezuelana prevê que isso aconteça. A Constituição prevê que quando o presidente tem uma ausência temporária, a vice-presidente do país assume as funções de presidente do país e, se isso não for possível, que o presidente do Parlamento assume essas funções. Isso já aconteceu há alguns anos atrás, em 2002, quando Hugo Chávez foi afastado temporariamente do poder. Os apelos do regime aos seus simpatizantes têm sido mais no sentido de manter a calma na população, de confiar que mais tarde ou mais cedo os apelos do regime têm sido no sentido de que a população se mantenha calma, sobretudo os simpatizantes de Nicolás Maduro, e de acreditar que Nicolás Maduro vai regressar à Venezuela, vai regressar ao poder, embora não tenha uma data prevista para isso. Importa dizer que o Filipe Gouveia não está neste momento na Venezuela, nem estava no dia do ataque. Como é que foi saber do que se estava a passar, sendo que era madrugada em Caracas? Eu fui acordado por várias pessoas da Venezuela, pessoas que até tinham dúvidas se os Estados Unidos iriam fazer alguma coisa ou não, iriam fazer uma intervenção ou uma extração na Venezuela. E a primeira reação foi de incredulidade. Quando ligaram-me e disseram estão a bombardear Caracas, a minha primeira ideia foi, acho que as pessoas devem ir dormir, as pessoas estão tão obsessionadas com esta situação que já estão a ver coisas. Mas aí insistiram, não, Caracas está a ser bombardeada, estamos a ouvir helicópteros. Eu próprio tive a oportunidade de ouvir os helicópteros passar através do telefone, enquanto estava a conversar com as pessoas, e percebi que havia alguma ação dos Estados Unidos para mudar o regime. Aliás, os Estados Unidos tinham prometido que os dias de Nicolás Maduro estavam contados. Faltava agora ver o que é que iria acontecer. O regime pede calma. Dos contactos que tem mantido com pessoas na Venezuela, isso está a ser conseguido depois do choque inicial? Quer dizer, as pessoas estão na expectativa do que irá acontecer. As pessoas estão calmas, mas tensamente calmas. Até porque há sempre o temor de que possam acontecer situações de violência no país, não é? Agora, acredito que deve vir um processo de reconciliação dos venezuelanos, porque as pessoas não podem continuar, uma sociedade não pode continuar assim tão dividida e a ver os outros que pensam diferentes como um inimigo. Não é? Tem que ser encontrados pontos, tem que ser feito um trabalho para reconciliar os venezuelanos. E este trabalho tem de ser feito também pelo regime, porque o regime também tem um papel ativo em tudo isto que está a acontecer. Aliás, o regime não caiu. Houve uma mudança, houve uma extração do presidente e o regime continua a funcionar. Os Estados Unidos e Donald Trump falam claramente em governar a Venezuela. Como é que isto se poderia passar? O regime estaria disposto a deixar-se governar, a ser um protetorado norte-americano? Eu acredito que o regime vai fazer todo o possível para não perder mais quotas de poder. Este foi um golpe muito forte para os venezuelanos, sobretudo para os simpatizantes
de Nicolás Maduro. Vai haver negociações, se já não estão a haver, ou dito de outra maneira, vai haver negociações que eu acredito que já estão a decorrer, e não só com os Estados Unidos, também com países amigos da Venezuela, a China, o Irão, a Rússia. São países que têm interesses na Venezuela, que são amigos da Venezuela, e todos em conjunto deverão encontrar uma solução para o futuro do país. Mas com Trump e os Estados Unidos envolvidos, continuarão a ser amigos, podem ser amigos da Venezuela, mas continuarão a ser amigos do regime? Quer dizer, há um grupo de venezuelanos que acredita que o melhor que pode acontecer para o país é que os Estados Unidos desenvolvam a indústria petrolífera venezuelana. Já no passado foi os Estados Unidos que desenvolveram essa indústria. No entanto, há outros que acreditam que os Estados Unidos realmente o único interesse é ficar com os recursos venezuelanos, e questionam mesmo se isso trará algum benefício aos venezuelanos. O que é que aconteceu nestes últimos anos a essa indústria petrolífera venezuelana? Como é que o regime tratou desse importante recurso para a economia? Quer dizer, a indústria petrolífera continua a ser um motor da economia venezuelana. No entanto, as informações que nos chegam é que essa indústria está bastante decaída. Essa indústria deveria ter tido investimentos atempadamente, o que não aconteceu, e parte dos recursos dessa indústria teriam sido usados para programas sociais que foram implementados pelo regime, e tudo isso terá afetado a indústria. O Filipe está neste momento na Madeira, que é a origem de grande parte da comunidade portuguesa na Venezuela. Como é que estão a ser estes dias por aí? Consegue saber-se o que se passa? Intensificaram-se os contactos para as pessoas que estão emigradas? As pessoas estão muito em cima do que está a acontecer na Venezuela. Estão muito a tentar saber mais algumas coisas, e às vezes até sabem um pouco mais por cá do que aquilo que as pessoas sabem lá, não é? Até porque quando as pessoas estão em casa e têm medo de sair, são aconselhadas a não sair, podem não ter acesso a tudo aquilo que está a acontecer, e é através destes canais de comunicação que as pessoas têm que conseguem saber e conseguem estar mais ou menos ao tanto. Quer dizer, há expectativa também porque muitos venezuelanos emigraram à procura de melhores condições de vida, e se a Venezuela se estabilizar, se a situação no país mudar, com certeza muitos venezuelanos vão regressar ao seu país nos próximos tempos. Um dos apelos que o regime vinha fazendo nos últimos meses, e com este avolumar de tensão com os Estados Unidos, era uma espécie de mobilização popular. Existe uma estrutura de milícias armadas prevista para em caso de ataque. Há sinais de que esteja a haver algum tipo de exercício de mobilização nesse sentido? Quer dizer, nos últimos tempos houve exercícios, houve preparação dos venezuelanos, mas parece haver também agora uma consciência de que neste momento esses exercícios não deverão dar os resultados que são esperados. Eu penso que agora, mais perto de março, mais perto da altura em que Nicolás Maduro irá de novo a tribunal, irão haver exercícios, irão haver movimentos, e veremos os venezuelanos nas ruas a pedir a devolução, a libertação, e que Nicolás Maduro seja inocentado. Para que Nicolás Maduro e a sua mulher, Cília Flores, pudessem ter sido detidos da forma como aconteceu, alguém teve que o trair.
Isso é uma conversa que já ocorre, já se procuram responsabilidades, um ajuste de contas? Quer dizer, algumas pessoas até brincam dizendo que alguém terá recebido os 50 milhões que os Estados Unidos oferecia por informações que levasse à detenção de Nicolás Maduro, né? No entanto, é um assunto bastante sério. Acho que as autoridades venezuelanas vão investigar a fundo se houve alguma fuga de informação, se houve alguma traição, e vão de alguma maneira tentar blindar-se para que não aconteçam estas situações de novo com outros membros do governo. No caso do Filipe, um desafio dos próximos dias será regressar à Venezuela. Pergunto-lhe como é que é planear uma viagem destas e o que é que se sabe dos movimentos de pessoas no país, se há muita gente a querer sair e por que caminhos é que podem optar. As pessoas neste momento sabem que o espaço aéreo, embora esteja disponível, não está a ser usado, não é? Tenho entendido que os Estados Unidos já deram alguma flexibilização, mas as companhias aéreas, talvez por precaução, ainda não estão a fazer voos. Neste momento não há voos para a Venezuela, inclusive não há voos para o Curaçao, que era uma das rotas de escape da Venezuela, que foi uma rota que eu usei, porque eu saí para o Curaçao, do Curaçao fui até Amsterdão e de Amsterdão até Lisboa e depois de Lisboa ao Funchal, né? É preciso esperar os próximos dias, ver o que é que acontece. Eu próprio estou a ter dificuldade para conseguir marcar viagem. Tenho usado vários contactos, várias alternativas, mas tudo indica que vão ser precisos mais alguns dias. Obrigado, Filipe. O tempo acabou para Nicolás Maduro, mas começou agora a contar para o futuro da Venezuela. Vamos continuar atentos ao que se passa. Uma produção da agência Lusa, disponível em lusa.pt e nas plataformas de podcast.